Mentor, Portanto, O brabo. quase brabo. Na verdade, eu sou um manso, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim, sim. estamos. Perfeito. Aliás, eu vi inclusive sua reflexão no LinkedIn sobre esse termo, né? Sobre ser um pato, né? E é exatamente isso que eu vou falar aqui. Isso não é só para desenvolvimento, certo? É para Sim, toda sim. a área. Que às Aham, vezes existe uma cultura de que você precisa ser especialista para você estar uhum, para você se dar bem. E na sim. verdade, qual é o papel do arquiteto nisso, certo? Uhum. Certo. O Bom, arquiteto. Claudião, palco é seu, meu querido. Obrigado, meu gente. Então, pessoal, o arquiteto ele tem a função específica de ter um conhecimento mais generalista e de ser, por exemplo, o cara que vai eh, tomar decisões. Então, sobre o tema que eu vou falar aqui agora, nesse momento, eu vou falar um pouquinho sobre a evolução de um desenvolvedor pato, o que preciso para me transformar em um arquiteto de software. E a ideia dessa palestra aqui é que ela não seja uma palestra muito técnica, claro que vai ter conteúdo técnico dentro dela, mas servir como base para vocês e para vocês entenderem também quais são os caminhos que a gente deve tomar e as decisões na nossa vida para conseguir entrar na área, que é uma pergunta que muita gente já chegou a me fazer e até tem muito receio do que precisa ser, certo? Então, deixa eu só ajustar a telinha aqui para eu ficar pequenininho e vocês conseguirem me verem melhor. Gostaria de trazer a reflexão aqui para vocês que todo profissional tem seu início e da mesma forma eu tenho meu início aqui também. E é importante eu contar para vocês entenderem como é que em cada momento foi se construindo essa minha carreira como um arquiteto. Não foi do dia para a noite, mas com o tempo ela foi se agregando conhecimento e esses conhecimentos eu acabei conseguindo utilizar no meu dia a dia, certo? Esse aqui sou eu, Cláudio Raposo, certo? Vou contar um pouquinho da minha história, de como eu iniciei nessa área de tecnologia. Vocês podem ver também que eu não sou muito bem em tirar foto. Vocês podem ver que tem algumas fotos aí que estão embaçadas, tem algumas fotos que estão fora de característica. E antigamente eu tinha aquele pensamento de que televisão era monitor, e não é, por isso vocês estão vendo esses daí. Mas, falando um pouquinho de como eu consegui meu primeiro emprego como suporte de TI, eu acabei iniciando técnico de computadores, certo? E acabei entrando fiz o meu primeiro estágio em uma empresa pública aqui de Pernambuco, na área de infraestrutura. E após isso eu fui para uma outra empresa que envolvia tanto a parte de cloud quanto a parte de infra em si. Então esse primeiro aqui do lado que vocês estão vendo aqui, sou eu quando estava iniciando a minha carreira de TI. E todo mundo entende, sabe como é que é suporte, né? Suporte é uma carreira assim um pouquinho ingrata, porque o cara tem que ter um grande conhecimento sobre a área de tecnologia, porém, de certa forma, não é bem remunerado. E por muito tempo foi que pagou as contas em casa e eu sou grato por isso, certo? Até que chegou a época da pandemia e acabou que eu tive que sair dessa parte aqui do meu trabalho e tive que ir para casa. E o que aconteceu? Eu já estava tentando entrar na área de desenvolvimento já faz algum tempo e não conseguia naquela época. Eu já tinha algum conhecimento de tecnologias, de internet, essas coisas, mas não estava bastante atualizada para conseguir entrar no mercado de trabalho. Mas sempre tive contato com desenvolvimento, certo? Eu cheguei com minha esposa estava grávida nesse momento. Grávida não, já tinha nascido a criança era bem novinha.
E eu disse, amor, eu vou passar basicamente 6 meses estudando para entrar na área de desenvolvimento. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a estudar e eu era metódico nisso. Eu passava todas as minhas 6 horas eh, vendo vendo conteúdo, e essa segunda foto ela reflete bastante isso. Eu via conteúdo na internet, ficava pesquisando conteúdo gratuito. Esse aqui é o famoso Gustavo Guanabara, quem é da área de desenvolvimento e não conhece ele, então não é da área de conhecimento, estou brincando, mas ele é um dos patronos aqui na internet em relacionado ao conteúdo inicial da parte de desenvolvimento. Então, eu comecei essa fotinha aqui, eu comecei a estudar, inclusive tem uma característica específica. Esse meu computador que tinha aí, ele era muito lento, era um Intel Core Duo. E tem um detalhe, tinha uma mancha muito grande na minha tela. E eu tinha que arranjar alguma forma de estudar. Eu pegava a minha televisão para assistir o vídeo, entendeu o que eu tinha que fazer, e aplicava nesse meu computadorzinho aí do lado. E fui me desenvolvendo, desenvolvendo, fui estudando, eh, até que consegui o meu, vamos dizer assim, primeiro emprego na área de TI, certo? De TI não, de desenvolvimento. E aí, quando eu cheguei nesse momento, existia uma moda muito grande na época que era o famoso desenvolvedor Merlin. O cara tinha que saber de MongoDB, tinha que saber de Express, que é um framework em JavaScript para criar back-end, tinha que entender de React em si e tinha que entender de Node. Ou seja, o cara que tinha essa stack, segundo as pessoas, era o que ganhava bastante dinheiro e existia muita facilidade de alguns cursos que você encontrar no mercado de ensinar, porém não eram cursos completos, certo? Era mais fácil isso aqui, isso aqui, isso aqui para você aprender a desenvolver. E nesse primeiro desenvolvimento aqui, acabou que teve alguns gaps que eu tive por ter entrado na minha área cedo e não ter tido algumas experiências que era para ter tido de mercado. Entre eles, vazamentos de memórias, erros de sintaxe, uso incorreto de variáveis, confusão entre undefined e null, que é dos tipos de dados que era utilizado na minha linguagem em si, erros de manipulação de DOM, uso incorreto da declaração do return, que eu não sabia utilizar, erros nas chamadas de métodos HTTP e alguns problemas com o escopo de funções. Eu me lembro que uma das entrevistas que eu participei nessa época era com uma das pessoas que dava suporte lá para o React. E aí trabalhava com a fintech, certo? E eu cheguei lá todo empolgado, eu participei do curso tal, do foguetinho, que eu aprendi isso, sei lá o quê. Passei da entrevista e me passaram a entrevista técnica. Quando eu fui fazer essa entrevista técnica, era para fazer uma conexão com a API pública e que eu poderia utilizar qual funcionalidade quisesse. Eu fiz toda essa configuração, fiz todas aí, peguei a conexão com o meu back-end, que no caso foi do GitHub, e eu achei que estava abalando. A tela estava bonita, estava tudo excelente assim, e mandei para ele. Cara, foi uma enxurrada de informações que eu tive que, na hora do feedback, que ele disse, olha, tua tela está com erro disso, porque você não deu feedback para o usuário, você não utilizou essa atividade aqui de correta, você não soube utilizar a tipagem correta aqui. Alguma pergunta? Ele disse, não, não tenho não. Agradeci lá a oportunidade de estar participando da entrevista e fui para casa e recebi a negativa. Mas só que quando eu recebi a negativa, nesse primeiro momento, eu parei assim e olhei e disse: o que por que eu não consegui esse meu emprego aqui? Aí fui analisar todos os meus erros, fui ponto a ponto tentando melhorar eles para as próximas entrevistas. E
de certa e fui corrigindo, e quando eu consegui meu primeiro emprego, eu agradeci a eles, porque eu aprendi com eles e consegui meu primeiro emprego. E quando cheguei no momento dessa minha primeira empresa, acabou que teve alguns erros que eu tive, mas acho que pela maturidade eu não soube destacar cada um deles. Algumas coisas foi problema meu que eu vejo hoje, outros foram problemas, por exemplo, de utilização errada de alguns frameworks de CSS, alguns frameworks de JavaScript. Não foram analisados os trade-offs, certo? E acabaram que afetou para o desenvolvimento de um júnior nessa área. E com tudo isso aqui, teve a minha demissão, certo? Cadê? Teve a minha demissão. Fui demitido, beleza. Eu reaprendi as coisas que eu tava fazendo e fui meter a cara de novo para estudar. E nesse momento eu tive que começar a ver algumas bases que eu teria que estudar para me dar bem na área. Mas o que é importante falar aqui para vocês? Ser demitido não é o fim, é um novo começo. Cada erro é uma lição, cada recomeço é uma chance de se fazer melhor. Com isso, eu tive que voltar aos fundamentos, estudei mais ainda HTML, CSS, JavaScript para complementar aquela minha stack. Entrei numa nova empresa, comecei a me desenvolver nessa empresa que eu estava e comecei a ter contato com novas tecnologias, entre eles eu tive acesso a novas linguagens. Gostaria de trazer aqui para vocês o Java, mas tive contato com outros, como o próprio Kotlin, como o próprio Swift, eh, Python, Go. Então eu tive acesso nesses meus próximos empregos, tive acesso a essas linguagens e seus respectivos frameworks. Então, eu comecei a entender qual era a diferença de uma linguagem para outra e o que umas trazia de benefícios ou não, certo? Tive acesso a outros bancos de dados, além do MongoDB. Por exemplo, os mais comuns de mercado, você pode ver aqui o MySQL, o Postgre, o Redis, o Oracle Database. No momento, gente. E isso me trouxe a possibilidade de entender em si como é que funcionavam os mecanismos de bancos de dados, o porquê um era melhor e por que não, como é que eu deveria usar cache, quando é que eu deveria utilizar, por exemplo, estacionamento de memória para trabalhar transações de informações da minha aplicação. Tive que começar a entender como é que funcionava outros protocolos de comunicação. A gente normalmente utiliza o REST, mas a gente não entende como é que funciona o REST API em si, que não necessariamente você precisa utilizar JSON para fazer comunicação, você pode utilizar um XML. O porquê um é interessante utilizar e o outro não. Por exemplo, se eu preciso ter uma velocidade de renderização do meu front-end, é muito mais fácil utilizar um XML e o XML converter para HTML, que já está no formato, e a gente renderizar aquela informação que precisa. Mas o JSON normalmente é uma linguagem universal que diversas outras linguagens utilizam eles como base. A utilização do GraphQL, que ele já veio aqui como uma comunicação, ele vai pegar um gap do REST API, pois cada vez que eu precisava de outras informações na minha API, eu precisava criar novos endpoints de consulta. Já com GraphQL, eu só tinha uma query que eu utilizava lá e eu conseguia segregar diferentes informações de um mesmo endpoint e assim garantir que eu utilize de forma mais performática aquela minha API. Tinha o gRPC, que normalmente utiliza para comunicação em tempo real, RabbitMQ, que é a parte de mensageria. Tem o WebSocket também, que é onde a gente fazia transmissões de dados em tempo real, certo? E com isso eu tive que aprender um pouquinho sobre cloud,
os diferentes provedores, como a AWS, que eu tenho conhecimento também, apesar de eu ser MVP e estar trabalhando com Azure, eu sou um pouquinho agnóstico em relação a isso. Então, tive que ter contato na AWS, entender quais são as melhores ferramentas utilizadas, assim como da própria Azure, que é onde é a minha expertise aqui. Tive que ter acesso a diferentes tipos de ferramentas de DevOps, até para conseguir discutir com a área e saber qual é a melhor prática. Então, tive que aprender um pouco de GitHub Action, Azure DevOps e outras ferramentas em si de CI/CD, assim como aprender a parte de GitOps, para a gente conseguir fazer o deploy correto em containers da minha aplicação e Kubernetes em si, certo? E com isso, eu levei a seguinte lição: não basta saber programar, é preciso enxergar além do código. E isso me ajudou para os meus próximos passos para conseguir ter essa ciência sobre o que é ser um arquiteto. Na parte de código, eu tive que aprender diferentes tipos de partners envolvendo a criação de objeto no momento da instanciação de novos objetos. Como utilizar um singleton, por exemplo, qual é a função do singleton, qual é a função do factory method, abstract factor, build, prototype, algumas estruturais para poder aplicar no meu código também, como adapter, decoration, composite, proxy, bridge, facade, flyweight, assim como algumas que a gente utiliza para trabalhar a comunicação entre objetos, observables, strategy, command state, chain of responsibility, mediator, memento, visitor, template, method e interpreter. E isso tudo eu precisei estudar antes dele, entender como é que funciona o Solid. Para que serve cada uma daquelas letrinhas? E é incrível como a gente entra no mercado, a gente vai entrevistar pessoas no mercado hoje e eles não têm ciência do que é o Solid e para que serve. E de muitas entrevistas que eu passo, eu vejo dificuldade em entender isso. O pessoal quer entender essa parte que eu estou mostrando aqui para vocês, mas não quer entender a base, certo? Que é o que vem antes. POU, o pessoal tem bastante dificuldade. Então, eu tive de entender todos esses tipos de partners para conseguir auxiliar em alguns projetos mais estratégicos. Além disso, eu tive que entender que eu devo estruturar o meu projeto. Aí o pessoal, eu vejo bastante hoje no mercado, o pessoal dizer, você tem que usar DDD, tem que usar hexagonal para você ter um projeto top, que ele seja escalável. Às vezes ele não precisa ser escalável. É o grande dilema, é a gente entender quando é que nosso software ele vai ser escalável ou não, o nosso microserviço. E para que você vai escrever código em grandes quantidades, por exemplo, se você já tem um escopo fixo, você sabe que você vai utilizar, que uma camada de cache ele já ajuda bastante, por exemplo, no desenvolvimento desse teu microserviço, e que você não vai ter muita alteração. O próprio MVC, você vai conseguir criar sua aplicação simples e conseguir entregar o que realmente precisa, que é a funcionalidade. Então, a gente começa a pensar, e isso que me apoiou, esse pensamento de pensar que não existe, vamos dizer, a pedra angular ou algo que seja realmente relevante para que a gente vai utilizar aqui para a construção do nosso projeto. Então, vai existir casos que a gente vai precisar utilizar o MVC, vai ter casos que a gente vai utilizar o hexagonal, vai ter casos que a gente vai ter que utilizar o DDD e tudo isso a gente vai ter que fazer a avaliação de trade-offs, que são benefícios e malefícios que você vai poder utilizar no momento que você for trabalhar no seu projeto. Exemplo aqui, se a gente está pensando numa aplicação pequena, lembre-se que o MVC ele vai ser mais fácil de manter a curto prazo. Porém, se eu for
colocar um DDD aqui, ele vai ser um pouquinho mais complexo. A gente não vai poder colocar um júnior ou um pleno para dar um suporte direto a essa aplicação, pois ele vai precisar ter uma base de entendimento sobre domínios, uma base de entendimento sobre como é que funciona a questão dos nossos ports ou use cases em si, para conseguir dar manutenção nesse código. No caso, se inverte quando tem um projeto em grande escala. Você vai perceber que o DDD ele se torna mais fácil de a gente manter quando você está trabalhando com microserviços complexos. Porém, o MVC ele se torna um pouquinho mais manual. E esse desenvolvimento ele vai vir com a nossa experiência e com o nosso estudo, que vai também fazer parte de alguns conselhos que eu vou dar aqui nesse meu projeto, certo? Na minha apresentação. Além disso, começaram a surgir novos paradigmas, como eu devo estruturar meus serviços. Eu lembro que eu falei de vocês em relacionado a projetos, como é que eu devo criar essa minha estrutura, mas também a gente precisa entender como é começar a ter a visão de negócio de como é que vai funcionar a nossa aplicação. Exemplo aqui, nem tudo que a gente precisa colocar em mercado precisa ser microserviços. É algo que está bastante em moda, mas não necessariamente é o que vai atender no final do dia teu negócio. Já foi identificado que algumas empresas de uns 5 anos para cá, grandes, elas têm deixado de utilizar em algumas situações o microserviços e voltar a utilizar monolito. Por quê? Microserviços, apesar de a gente conseguir ter uma boa escalabilidade, de ter uma grande performance, o que é que ele gera para a gente? Ela gera muitos custos. E também a diminuição de segurança, pois nosso ambiente ele se torna mais complexo. Você vai ter que administrar, vamos dizer assim, 30 repositórios diferentes. Isso eu falando a pouco tamanho, mas tem gente que trabalha com 5.000 repositórios diferentes, em que você tem que garantir a segurança de código desses 5.000 repositórios, vai ter que fazer o controle de todos os pods envolvendo esses projetos que a gente está trabalhando, e isso tende a diminuir a segurança da tua aplicação. Se a gente vai trabalhar no ambiente monolítico, a gente vai ter só um serviço, que ele vai estar no ar. Esse serviço a gente vai conseguir dar um suporte para essa nossa aplicação em si, com poucas alterações de códigos, com poucas alterações de repositórios diferentes, e porém a gente pode ter uma degradação na nossa performance em si. Em questão da escalabilidade, ele não vai afetar, ele pode afetar, mas depende da técnica que você for utilizar aqui, talvez não afete tanto, certo? Mas você vai precisar ter um custo maior em algumas situações, se você precisar de carga, mas em geral vai diminuir os custos, pois agora você não vai precisar ter licenciamento para diferentes tipos de repositório, você não vai precisar criar agentes na parte de CI/CD específico ou estacionar para fazer esses deploy em paralelo do, desses microserviços que você estaria utilizando. Então, tudo isso precisa ser avaliado, certo? E com isso começamos a entender que com grandes sistemas começam com grandes decisões. E quem é o responsável por essas decisões? Somos nós. Tendo ciência disso, a gente precisa começar a tomar algumas decisões que às vezes a gente não tem que às vezes o cliente ele não vai ter acesso a essas decisões e entender o porquê um é melhor ou não. Aí vem a pergunta: quantas pessoas acham aqui que Azure é melhor que a AWS? O AWS é melhor do que Azure?
E quais são os motivos? Às vezes as pessoas colocam em algumas clouds exatamente por modismo ou achismo ou por ter alguma experiência naquela nuvem específica. Porém, como arquiteto, é interessante que você comece a entender o que é que cada uma das clouds ela traz de melhor. Por exemplo, em questão em trabalho de dados em si, você pode ver que a Azure é bastante madura, tanto que muitas pessoas utilizam da AWS, mas a stack de dados ele fica na Azure. Em relação à forma de tratamento dos microserviços, a gente tem uma solução aqui, por exemplo, o App Service, que ela é bastante madura na Azure. Na AWS também tem uma análoga, mas não é tão madura assim, tanto que eles preferem utilizar máquinas virtuais nos seus ambientes, o EC2, do que diretamente trabalhar com esses serviços. É, a forma de pagamento se torna diferente. Functions, por exemplo, na Azure, ele tem uma facilidade para integração de alguns serviços que a AWS não tem. A parte de socket, eu vejo a parte de socket da própria Azure mais madura do que a parte da AWS, apesar de ter um Event Bridge, que ele é bastante robusto. Porém, a Azure já tem serviço segmentado para tratamento do WebSocket. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês são trade-offs. A gente tem que investigar o que uma atende melhor e o que a outra ela não tem para a gente conseguir tirar o melhor desses sistemas e entregar uma solução robusta para o nosso cliente final. E a gente precisa entender como proteger a nossa aplicação. Pois qual é a grande dificuldade que a gente tem no mercado? Os devs eles não têm noção de como é que funciona o ataque de segurança, como eles conseguem proteger nossa aplicação, assim como os líderes de projeto eles não estão tendo essa visão. Tava vendo até um vídeo lá do Mano Devin, que vai estar no evento do próximo BAC, ele reagindo, por exemplo, a alguns SaaS, alguns sistemas que foram criados como serviços, e como é fácil, por exemplo, a gente ter um acesso ao administrador e utilizar os serviços da pessoa, desses SaaS, trazendo prejuízo até de monetário para quem está gerenciando e podendo ter acesso a dados pessoais dos próprios clientes, certo? Então, tudo isso tem que ser analisado no momento que a gente vai construir a nossa solução, seja ela um SaaS ou não. Entre eles, temos que entender como é que funcionam os nossos dados, como é que nossos dados estão, eles devem ser protegidos. Se eu vou colocar no storage, ou se eu vou colocar, por exemplo, em um HD virtual. Imagine que no storage ele vai estar armazenando as informações em blobs, logo ele terá uma proteção maior quanto a ransomware, pois ele vai estar no formato blob e o ransomware não consegue criptografar esses dados lá. Porém, um HD você consegue ter uma performance melhor na tua aplicação. São trade-offs. É, Na aplicação em si, como é que ela está conectada com os nossos serviços, como é que ela está conectada com o banco de dados. É, A Microsoft em si, ela tem uma solução excelente relacionada a isso, que ela consegue transformar em passwordless a sua conexão com o banco em si, e a gente não precisa estar armazenando senhas na nossa aplicação, que é o Managed Identity, onde você faz algumas configurações e ele consegue fazer essa conexão sem a necessidade de utilizar senha. Da parte computacional em si, imagina só a gente tá na nossa aplicação, a gente colocar nossa aplicação no ar e alguns segundos ela cair por causa de um ataque de DDoS, que é o quê? O famoso ataque de força bruta. Pessoas começam a instanciar, fazer requisições da sua API ou seu front-end de forma sequencial e acaba diminuindo a performance do nosso site. E isso pode acontecer, tá, gente? É muito mais comum que você vê. Existem diversos labs e exemplos aí de como acontece esses ataques. Podemos destacar também a parte de redes, o famoso quais portas estão sendo utilizadas pela sua aplicação e qual IP que ela deve ser direcionada.
É interessante que você entenda tanto sobre essa parte de IP, quanto essa parte de portas, quantas redes você vai precisar ter para utilizar aquelas que vão utilizar aquela aplicação, quais são os eh, nossos agentes inbounds e outbounds, para que a gente consiga garantir a maior segurança possível da nossa aplicação e que somente tenha acesso àqueles que devem ter acesso à nossa aplicação pela rede. A questão de perímetro em si, o que é que está próximo, quais são os microserviços que estão próximos, será que esses serviços estão tendo acesso à minha aplicação? E a gente não sabe? Se tiver acesso, se tiver um ataque nesse outro microserviço aqui, será que ele vai afetar o meu? A parte de identidade e acesso, para que a gente entenda quem é que precisa ter acesso na nossa aplicação e quais são as permissões que eu vou dar a eles, ou até na nossa infraestrutura, assim. O Entra ID, ele tem em si, ele tem uma solução madura em relacionado a isso, onde a gente consegue fazer toda essa segmentação de RBAC e a gente consegue proteger nossos ambientes e principalmente a segurança física. Se a gente imaginar, se a gente quer botar um servidor em casa, existem diversas coisas que a gente precisa analisar antes, por exemplo. Eu quero ter uma aplicação, eu vou botar no computador ou eu vou botar no servidor? O servidor ele já é preparado para estar 24 horas por 7 ligado. Ou seja, eu preciso ter ele 24 por 7, vou ter que gastar a energia de estar mantendo essa infraestrutura ligada. Normalmente, o servidor esquenta bastante, vou precisar ter um ambiente ar-condicionado para que esteja lá. E detalhe, além da falha desse meu ambiente, pode ser que tenha algum funcionário maldoso lá, plugue um pendrive e de repente o ambiente está afetado. Então, tudo isso tem que envolver a proteção da tua aplicação e na tua tomada de decisão como arquiteto. E para tudo isso que eu expliquei para vocês aqui, existem formas de a gente pesquisar e entender as fontes em si para que a gente consiga aplicar como arquiteto em si. Entre eles, temos alguns frameworks que ajudam a desenvolver essa consciência como arquiteto de soluções, arquiteto de software ou arquiteto de cloud. Entre eles, o que é que a gente precisa entender? Como é que funcionam os 6 R's da migração cloud? Como é que funciona o Re-Host? Como é que funciona o Re-Platform? Ou Repurchase, Retain, Retire, Refactor? Processo de modernização da nossa aplicação, certo? Então, o 6Rs ele vai ajudar bastante nisso quando você for estudar como você precisa para trabalhar questão de migração ou até mesmo a criação de serviços em nuvens. Temos o C4, que é basicamente um framework utilizado para trazer de forma visual a estrutura da tua aplicação para diferentes setores. Eu quero comunicar com a área de negócio e é importante você, como arquiteto, entender como é que você vai se comunicar com diferentes áreas. Tem essa parte de contexto, onde você vai falar mais ou menos com a área de negócio em si, com as pessoas que não fazem parte da tecnologia. Você vai criar sua solução para demonstrar como é que ela vai funcionar por debaixo dos panos. Aí, numa reunião entre os arquitetos de cloud, arquiteto de solução e arquiteto de software, que às vezes pode ser e aí muitas vezes pode ser funções diferentes dentro da empresa, você vai ter que mostrar de uma outra forma que essa parte de containers, para que as pessoas que estejam trabalhando em cada uma dessas áreas, elas entendam como é que vai funcionar suas áreas específicas. Então aqui já vai se iniciar com a complexidade mais técnicas. A parte de componentes, que normalmente vai ser a comunicação entre os arquitetos e os tech leaders das empresas, que é nesse momento que vai ser feito o refinamento técnico, junto com a informação, com a parte de discovery de negócio, onde a gente vai construir toda a estrutura de como é que deve ser a nossa aplicação, como é que vai ser as comunicações, com quais microserviços dentro do ecossistema que ele deve se comunicar, e finalmente vai ter a parte de code, que é a parte de código, onde vamos começar
a comunicar com o desenvolvedor em si e ele entender o que é que ele precisa fazer para a aplicação funcionar. É aí que a gente vai trabalhar com os nossos diagramas em si, tanto de sequência, diagrama de UML e outros tipos de diagramas em si, para que exista o desenvolvimento da solução. E eis a pergunta, você falou de Well Architect, o Ederson falou na palestra passada de Well Architect também. O Well Architect é algo exclusivo da Azure? Não. O Well Architect Framework é um framework agnóstico, em que as clouds, as grandes clouds, utilizam eles para poder adaptar suas soluções e escrever como é que vão funcionar suas soluções seguindo esses princípios. E a maioria deles vão ter os mesmos tipos de pilares. Vai ter excelência operacional, vai ter a parte de segurança, vai ter a parte de custo, de disponibilidade ou reliability, tem a parte de eficiência, de performance, e a AWS ele já incluiu nos seus pilares parte de sustentabilidade. Então, aqui você vai começar a observar que pessoas estão começando a pensar a questão de sustentabilidade em todo o escopo do seu framework. E você vai ver que tanto a Azure, a AWS e a Google ele já tem algumas plataformas, e nos artigos que eu tenho postado, eu tenho falado sobre isso, você vai ver que já tem algumas informações sobre o tema. É... Finalmente, certificações é um tema relevante para a gente discutir aqui. Cláudio, mas eu preciso ter certificações para me tornar um bom arquiteto? Sim e não. Não quando você começa a pensar que simplesmente essa badge ela vai mudar a sua vida. Ela não vai. Não adianta você chegar lá fazer um mock incrível, passar na prova e tentar ir para o mercado de trabalho. Não funciona assim. Tua experiência conta mais. Porém, ela te ajuda a ser reconhecido na área. Isso é inevitavelmente é, discutido aqui, certo? Opa, professora, tudo bom? É, o que é engraçado quando a gente fala aqui de certificações e o que eu sugiro para vocês? Crie um plano para se certificar, para ser reconhecido e facilitar você ter a seu engate na sua área. É o que eu falo sempre, crie um PDI seguindo esses pilares que eu estou falando aqui, certo? De estudo, e se desenvolva. Aí vem a segunda pergunta que vem bastante quando a gente fala sobre a área de arquitetura. Mas arquiteto, ele tem que saber de tudo? Não, não sabe, ele não é Deus, gente. É o que eu digo, o arquiteto ele sabe onde procurar, ele sabe como pesquisar, a diferença é essa. E ele vai seguir as melhores práticas de mercado, vai entender como é que funciona essas melhores práticas para poder aplicar nas suas soluções. O que é que eu digo sempre? Cláudio, e aqui vai uma dica gratuita para vocês que normalmente os mentores eles não vão falar para vocês. O que é que eu preciso ter para começar a me desenvolver na área? Primeira coisa, cria um diário de bordo sobre o que você precisa ter. Tem gente que diz assim: ah, mas eu não tive acesso a tal tecnologia, professor. Como é que eu faço aqui para conseguir me desenvolver nela? Cara, cria um blog, cria um GitHub, começa a testar, fazer POCs sobre ambientes, começa a analisar como é que funciona cada ferramenta e cria esse diário de bordo no teu blog explicando o que você entendeu e como funciona. Eu tenho o meu aí, quem quiser ter acesso, pode acessar o QR Code aí para entender um pouquinho do trabalho que eu faço. Nem sempre o que eu estou gerando de conteúdo nesses meus blogs é algo que eu tenho
extrema convicção de que sei. Foi algo que eu criei, ou alguma atividade que eu tive que foi relevante no meu trabalho, que eu vou traduzir em uma POC e vou inserir aí e vai servir como memória minha e vai ser uma forma de ajudar a comunidade a se desenvolver. Então, primeira coisa que eu quero pensar para virar um arquiteto no futuro. Cria esse teu diário de bordo, cria um blog, começa a divulgar conteúdo, tenta falar da tua experiência oficial. É muito comum você encontrar aí blogs que basicamente o pessoal pega um chat GPT, copia, cola lá e pronto. Isso aqui não vai estar trazendo, agregando valor a você. O que vai estar agregando para você virar arquiteto de alguma coisa vai ser exatamente essas experiências, você entender o que deu certo, o que deu errado e você aplicar no seu dia a dia. Além disso, gostaria de já trazer para vocês aqui algumas conclusões. Cara, primeira recomendação que eu gostaria de trazer para você aqui, que quer aprender a como se tornar um arquiteto. Não existe arquiteto sem experiência técnica e de vida. O que significa isso, professor? Não adianta você querer pular pilares. Você pode estruturar, você pode organizar onde você quer chegar, mas não adianta você achar que você de vez você já vai se tornar referência em alguma coisa. Assim como eu, tudo isso que eu falei para vocês aqui são experiências que eu tive que ter acesso, que eu tive que aprender a conhecer e com o tempo me tornar um arquiteto. Então você vai precisar ter essa experiência de como é que funcionam as coisas aqui. Além disso, seja agnóstico à tecnologia. A pior coisa que você vai ter que fazer, se você quiser entrar na área, é escolher um stack ou escolher uma tecnologia específica que você vai ter que ser especialista. Você está, vamos dizer assim, o cara que quer ser arquiteto, ele tem que ter um pensamento acima das tecnologias. Isso vai ajudar bastante. Cara, toda linguagem ela tem sua diferença. Mas toda linguagem ele passa por um processo de linguagem de programação, de design pattern, que são comuns. Existem referências para isso. O Solid é uma referência universal. Onde quer que você aplique qualquer linguagem, ela vai funcionar do mesmo jeito. As variáveis, conforme ela funciona, elas vão funcionar do mesmo jeito. A parte de clean code, a parte de aquela parte de construções lá dos designs partners específicos de construção do código, eles vão ser o mesmo, só vai mudar um pouquinho a semântica. Se você entender o contexto, você vai entender como é que se aplica. Da mesma forma, se você entendeu como uma cloud funciona, você vai ter facilidade de entender como a outra funciona. E você, por experiência própria, você vai entender qual é o benefício de uma e qual é o benefício de outra. Desenvolva habilidades de liderança. O pessoal pensa que liderança, existe o liderato, a pessoa que tem um conhecimento, que não tem um conhecimento, mas ele consegue engajar naturalmente pessoas. Mas a habilidade de liderança, ela também é treinada. Busque trabalhar a parte de oratória, para você saber se comunicar com seus liderados. Tente trabalhar a questão de. Como é que eu posso dizer aqui? A parte de como você deve tratar seus liderados. Ter a questão de empatia também. Existem diversas coisas que você consegue trabalhar e que as pessoas vão te tornar referência. Aprenda mais sobre como a gente deve escalar nossas soluções, como trabalhar a segurança. O arquiteto em si. Aprenda como se tratar isso, em que caso você vai aplicar esse well arquiteto. Pratique a comunicação eficaz. Isso aqui é interessantíssimo. Uma comunicação eficaz, ela é clara para todas as áreas. Treine como você deve conversar com a pessoal de negócio e treine como você deve conversar com a parte técnica. E o melhor ainda, tem como você fazer isso e de graça, sem necessidade de você estar pagando pessoas para te apoiar nessa comunicação eficaz. Sabe qual é? Participa de comunidades.
participa começa a dar palestra, começa a escrever algumas coisas, melhorar a tua parte textual, e você vai ver que você vai se desenvolver. Não é sempre que eu tive, por exemplo, a capacidade de falar que eu tenho hoje, com certeza tem várias coisas que eu preciso melhorar. Eu gaguejava demais, eu tinha problema de respiração, por exemplo, na hora de falar. E eu precisei, por exemplo, entrar num curso de teatro para começar a me desenvolver e começar a me comunicar melhor. Então a dica que eu dou, aproveite as comunidades que vocês têm local aí, comece a apresentar isso, já é um estímulo para o pessoal de Angola, pessoal de Moçambique, pessoal de línguas portuguesas, para que se agreguem mais, se apoiem aí no Quitino, diga, Quitino, eu quero apresentar, e o Quitino consiga trazer gente daí da própria Angola, da própria região, para trazer conteúdos de qualidade para vocês. E outra coisa aqui que é interessante, que eu gostaria de trazer para vocês, é que ninguém tá ligando o que eu tô falando aqui. Às vezes a gente tem um receio de de que alguém tenha uma opinião sobre isso, sobre aquilo. Não é assim, gente. Ninguém tá ligando para o que você está falando. A ideia não é essa. A ideia é que você traga alguns insights e desses insights a gente possa contribuir, a gente possa gerar um network sobre o assunto. Então, cara, tira dessa tua pira de que você vai ser julgado sempre. Inclusive, se você tiver com pessoas, vamos dizer assim, um cargo de um cargo de liderança ou um reconhecimento maior que o seu, tira disso, pô. Isso não vai mudar. Busque certificações e especializações. É interessante isso aqui que eu estou falando para vocês, porque isso vai te ajudar a se destacar no mercado. Se você quer deixar de ser desenvolvedor e passar a arquiteto, as certificações passam a ser interessantes, sim, pois elas é que vão garantir a qualidade do que você está, da sua qualidade como arquiteto, certo? E treine o desenvolvimento de visão holística. Tudo que eu falei com vocês aqui foi trazendo uma outra ótica sobre os contextos que normalmente um desenvolvedor iria trabalhar no seu dia a dia. A questão de monolito, a questão de microserviços, de quando é que eu devo utilizar uma estrutura de pasta ou uma estrutura de código. Tudo isso que eu passei aqui para vocês, eu mostrei o outro ponto. E a visão holística é essa: você começar a entender sobre diferentes óticas um problema. E daí você tirar todos os trade-offs que são utilizados no seu ambiente. Pense direitinho nisso. Próximos passos. Esses passos aqui que eu posso dizer para vocês, a maioria deles aí você vai encontrar de graça no mercado. Então você consegue fazer sozinho. Porém, se você não se sentir seguro, aí eu faço algumas sugestões aqui para vocês também, certo? Primeiro, crie um PDI a médio prazo e longo prazo. Por que isso? Arquiteto não se forma em 6 meses. Arquiteto precisa ter vivência de trabalho para isso. Quando você cria PDI com baby steps, ou seja, pequenos passos, você vai conseguir alcançar esses passos e mensurar o quanto você está se desenvolvendo a chegar àquele cargo que você precisa. Uma das coisas que é importante aqui, tenha seu laboratório de palcos pessoais. Não adianta, se você entrou no mercado, você já trabalha na área, não adianta você só ficar vivendo o teu mundo de negócio. Às vezes o mundo de negócio, a empresa que você está trabalhando, só está trabalhando com CRUD. Ou, por exemplo, se você for da área de cloud, só está trabalhando com máquinas virtuais. Tenta se jogar para outras áreas. Tenta entender como é que funciona outras áreas. Para que aí você venha o seu desenvolvimento. Participe de comunidades e meetups. É extremamente importante se você quer adentrar na área. Você vai conhecer pessoas que já estão há tempo ou não. E essas pessoas podem ser fatores de indicação para que você se torne arquiteto. E se você se sente seguro. E por último, eu digo, procure um mentor que tenha conhecimento técnico de carreira. Não vá para aqueles mentores que aparecem com a Porsche, fica dizendo assim, olha, eu ganhava tanto e agora estou ganhando tanto, e eu vou te mostrar que esse é o que você
pode ganhar, vou te mostrar, quero mostrar uma mudança de vida. E normalmente eles chegam assim, ainda dizem para você: "Ah, mas eu não quero te vender um sonho", mas tá vendendo, entendeu? Não siga isso. Às vezes as empresas de vocês, eles têm um processo de ter um conselheiro de carreira. E eles podem ajudar se você tiver autonomia, certo? Então procure saber quem é o seu conselheiro de carreira. Pergunte, olha, como é, constrói o PDI comigo? Pergunta o que é que eu tenho que fazer. Ou se você se sentir inseguro em relação a isso, seja você da área de arquitetura de cloud ou arquitetura de software, cara, procure alguém que seja referência. E mesmo que seja pago, pague. Porque ele vai ser um profissional que vai ter que estar dedicado para o desenvolvimento da sua carreira, independente se ele for técnico ou não. Então ele vai ter que se moldar para fazer você se desenvolver. O que é que eu sugiro a primeiro momento? Se você está procurando um mentor, pega um período inicial de 3 meses, vê se faz sentido. Se você viu, absorvi tudo que esse mentor falou, eu vou procurar um outro. Tudo bem, as coisas são passageiras. Mas se você não se sentir ou se sentir bem, achar que ele ainda você consegue absorver, continue com ele e faça esses steps de 3 em 3 meses, certo? Finalmente, é, só para fazer só para deixar uma mensagem aqui para vocês, deixa eu só mudar aqui minha telinha. Gostaria de deixar um incentivo aqui para vocês. Quando comecei a estudar, achei que nunca fosse conseguir passar de um CRUD. Hoje ajudo outros profissionais a entenderem a arquitetura não precisa ser um labirinto. E se você se sente que a arquitetura é coisa de gênio, eu te garanto, eu já estive aí no lugar que você esteve e eu mostrei que estive. Finalmente me apresentando aqui para vocês. Prazer, sou Cláudio Raposo, atualmente estou como arquiteto de sistema na NTT Data. Sou professor universitário tanto da Faculdade Prepara quanto da Faculdade Microlins, fundador do projeto Sertão Será Cloud. E aqui é um projeto interessante que ele nasceu com a finalidade de apoiar algumas cidades do interior a ter acesso à programação em cloud em si, certo? Então a gente fazia toda a parte de aquisição de computadores, treinamento, e após isso tentava integrar as pessoas ao mercado de trabalho. Quando eu vim aqui para Santa Catarina, estou fazendo a migração de contexto. Agora a gente vai começar a trabalhar com pessoas que vieram do Norte e Nordeste e estão procurando empregabilidade aqui no estado, certo? Graças ao trabalho que eu tive junto ao pessoal de Angola, do Azure Group Angola e o Data Azure, eu consegui um reconhecimento acadêmico da comunidade. Atualmente estou como doutor honoris causa em ciência da computação pela DIU, na Pensilvânia, certo? Tenho um mestrado em administração de negócios, esse aqui é um mestrado, vamos dizer assim, profissional, certo? Estou realizando um mestrado científico na área de administração também, focando em tecnologia. Atualmente sou MVP em Develop Technologies e possuo algumas certificações aí que vocês já viram, certo? Estou como Docker Captures também. Aí eis a pergunta, Cláudio, você já fez isso tudinho com essa idade? É, e ainda tem tempo para. Não, e você não tem tempo para nada, eu acho que tua família nem deve ter contato com vocês, certo? Então, sim, eu dou tempo para minha família, tenho. Eu aproveito para dizer que eu gosto de ter um tempo saudável, tanto que tá aí, ó. Já tá vindo o meu próximo herdeiro aí, o Samuel, tem minha filha Esté, que vocês estão vendo aqui, e aqui sou eu. E gostaria de agradecer. Quem quiser ter acesso às minhas redes sociais, estou deixando um QR Code aqui para vocês, certo? E gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui. E vamos para a próxima parte, certo? Marcelo Pacífico, Quitino, vocês estão aí? De apresentação, cara. Excelente história de vida, cara. Excelente história de vida. Olha,
Cara, sim, eu confesso que olhar para a arquitetura dá, como eu posso dizer, cara, dá a impressão de que é um bicho de 7 cabeças, velho. Dá. É, é como eu Mas digo. mas a forma como você estrutura, como você explica, cara, facilita muito as coisas. É o que eu diga, né? Você tem me dado algumas dicas aí bem valiosas, cara. Perfeito. Quintino, tá entre nós. Se Ah, o tiver, dê Quintino um não tá não. sinal. O Quintino Tá foi não? levar a mulher lá no médico. Ah, tranquilo. Tranquilo. Perfeito, meu irmão. Gostaria de agradecer a todos vocês. Acho que daqui vamos ter uma horinha de almoço, certo? Certo. E depois vai vir o Fábio Silva encerrando. Gostaria de agradecer a todos aí a oportunidade. E obrigado, viu, professor Elis, pela oportunidade de estar aí também. Muito obrigado por. Professora Elis é minha professora de inglês e uma grande amiga, certo? Fico falando com ela que eu tenho um sonho de montar uma estrutura e a gente está planejando de apoio, de mentoria na parte de arquitetura, certo? Então, para ela auxiliar nessa parte de carreira também comigo aqui. Então, futuramente a gente vai ter novidades, é o que eu digo para vocês relacionado a isso. E o Gilson foi um cara que super gente fina. é, Atualmente ele veio aqui para NTT Data também, mas é um cara incrível. Gosto bastante do que ele trouxe para o que ele trouxe de incentivo para mim também. Ele não sabe o que ele falou para mim foi realmente relevante, que eu fui parte assim da subida dele da vinda aqui da NTT, entendeu? É, eu espero bastante que você se desenvolva lá. Espero trabalhar com você logo logo também em algum projeto. E beleza, daqui a uma hora a gente vai estar de volta com o pessoal O Fábio Silva. com o Fábio Silva e o encerramento, certo, gente? Isso aí. Agradeço a todos. E só para lembrar Bom vocês almoço. aqui, Edição de inverno, né? De é edição novo? de inverno chegando. Sim. Só Já mostrar temos quem é que vai estar data. aqui com a gente. E aí, pessoal? Vim aqui agradecer mais um evento do DevTech, estou participando mais um ano aqui. E a vocês aí que estão no BAC Brasil Angola Connection, gostaria de dar uma informação quentíssima para a edição de inverno. Pode falar aqui, meu amigo Mano David. E aí, beleza? Ó, queria só avisar que eu vou estar junto com vocês na próxima edição de inverno, para a gente poder falar sobre mercado, falar sobre IA, falar sobre tudo que envolve a nossa área, que está rodeando a gente, o que nos espera e o que a gente está passando hoje. Basicamente, esse spoiler que eu posso deixar. Perfeito, aguardo você lá no próximo evento que vai ser entre 11 e 12 de setembro. Valeu aí, pessoal. BAC. Isso aí. Então, bom almoço, pessoal. Voltamos aí em uma horinha, né? Claudião e o Fábio Silva. Pessoal, agradeço a todos aí e vejo vocês mais tarde. Até mais.